Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de um assunto muito importante. É um assunto para você, para sua família, para o lugar onde você congrega. E com certeza esse vídeo eu quero muito que você compartilhe. Então, já que eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu já vou fazer questão de deixar todos os links indicados dos estudos na descrição. Eu vou postar imediatamente, já vou pôr os links, os principais. Fazendo isso, você já vai fazer muita coisa boa. Compartilha os vídeos, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um texto em João 13, explicar algumas coisinhas e depois nós vamos para Efésios. As coisas que eu vou explicar em Efésios é relacionada às duas casas de Israel, à restauração do reino, à vinda do Senhor e a variedades de profecias que ainda muitos não conhecem. E até para os que conhecem, esse vídeo é para os que conhecem também. Tá? Eu estava trabalhando no trabalho e o Senhor falou comigo naquele momento em que eu estava meditando e orando. E o Senhor tem falado muitas coisas comigo durante o meu trabalho. E tem falado muitas coisas até o ponto de que eu vou tentar gravar o lugar onde eu trabalho, para mostrar para vocês um pouco mais da minha vida. E vou mostrar o meu estilo de trabalho aqui no Japão. E vou mostrar como eu faço, como o Senhor me deu instrução, para no trabalho eu adquirir um conhecimento do qual eu não teria se eu não trabalhasse em uma fábrica. Talvez se eu fosse médico, advogado, exercesse essas funções importantíssimas, mas talvez eu não teria o mesmo tipo de conhecimento. E para vocês que trabalham em fábrica, vocês vão amar isso. Vocês vão ver que não importa onde você esteja na realidade, se você buscar o Senhor, Ele vai se revelar a você e falar com você. Mas quem disse que dentro de uma fábrica, onde você está trabalhando, onde você tem tribulações, cobranças, onde você tem compromissos com horários e tempos curtos, aqui no Japão principalmente, quem disse que nesse lugar Deus não pode te revelar grandes coisas? Ele pode, e Ele já me revelou. Só que o conhecimento que eu tinha antes era pouco. Hoje eu tenho mais conhecimento. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei em vários lugares aqui no Japão, onde eu escondia um aparelhinho pequenininho com a palavra narrada. A palavra narrada, poucas pregações, pouquíssimas mesmo, mas era Novo Testamento narrado. Escondia aqui na cabeça, fechava com boné e colocava o fone aqui e colocava uma touca, mesmo no verão eu trabalhava com essa touca. Falava que era para o suor não escorrer, etc e tal. Mentira, com certeza, mentira. Mas eu fazia isso sem muito conhecimento. Eu achava que eu tinha que ouvir a palavra de Deus o dia todo e de fato ouvia. E me ajudou. Só que não foi nesse período em que Deus me revelou mais coisas. Foi quando eu não tinha nada no ouvido, quando eu tinha uma preparação, quando eu acabei tendo uma preparação para estudo e uma reorganização e praticamente andar na contramão desse mundo online, internet e tudo mais. Estou online agora, quer dizer, eu estou online com vocês, gravando o vídeo já está no YouTube. E vou usar da internet, dos recursos deste mundo, mas isso pode ser grande ferramenta para você, mas também pode ser grande inimigo. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu estou morrendo de vontade de falar um monte de coisas assim. Mas, voltando ao tema, eu quero ler João 13. E em João 13 eu vou destacar algumas coisinhas, nós vamos para Efésios, e você mesmo que conhece a profecia das duas casas de Israel, essa palavra também é para você que vai ter acréscimos, tá? Não pensa que você já sabe tudo e que já sabe para onde eu vou, o que eu vou falar, que não é bem assim. João 13 diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Irmãos, esse barulho é o vento espancando a janela. Não tem como tirar isso. Está ventando muito lá fora. Se vocês estiverem ouvindo esse barulho, é isso, tá? Verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha só que coisa linda. É muito profundo uma coisa tão simples, feita num contexto tão simples, de uma maneira tão simples, por um homem tão simples, Rei dos reis e Senhor do Senhor sempre, e que transforma corações hoje. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não são todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Até aqui, irmãos. O que aconteceu aqui? Jesus estava prestes a ir para se cumprir a Páscoa, para dar início às festas, e ele fez essa coisa maravilhosa. E ficaria mais lindo ainda se você lesse o capítulo 14, depois o 15, e o 16 e o 17, porque tudo faz parte desse contexto. O Evangelho de João, ele é bem diferente dos outros 3 evangelhos, em todos os sentidos. Tem coisas que João relatou que só tem em João, unicamente João. E João é o evangelho mais profético, mais revelador, embora tenha profecias e vários tipos de revelações nos outros evangelhos que não aparecem em João. Mas o que aconteceu aqui foi algo incrível. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você vê que ele tirou as vestes, se cobriu com uma toalha, lavou os pés e depois catou a toalha e ele secou os pés. E aí apareceu Pedro. Pedro não queria que Jesus lavasse ele, porque Pedro era uma pessoa que ele sempre queria se destacar na frente dos outros. É uma pessoa desequilibrada, mas de grande valor para Jesus, porque através do desequilíbrio de Pedro, Deus deu vários ensinos para os apóstolos e depois Pedro se transformou em uma figura incrível. Mesmo depois de cristão, sendo coluna da igreja, ele se desequilibrou novamente e dividiu judeus de gentios, uma coisa que ele mesmo havia decretado lá em Atos 15, que não poderia ter divisão. Então olha só que preciosidade da palavra. Pedro era um pastor, evangelista, mestre, e teve esse tipo de atitude diante da igreja. Quanto mais homens hoje, que não chega nem aos pés de Pedro. E Pedro falou: o Senhor não vai lavar os meus pés. Pode lavar os pés de todos, os meus não. Não vai se humilhar diante de mim, assim, em outras palavras. Jesus falou: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro: então, lava minha cabeça e as minhas mãos, porque eu quero ter muita parte com você. Lembra daquela questão de: Senhor, de modo algum eu vou te trair. Os outros podem até ser, eu não. Pedro sempre tinha isso com ele. Então Pedro desequilibrado. Uma hora, você não vai lavar meus pés, porque eu sou mais. E outra hora, agora lava tudo, porque eu quero ser mais. Jesus falou: você não precisa, quem se lavou não precisa de lavar senão os pés. Era um ensino espiritual que Jesus estava falando. Ele disse: eu sou Senhor e Mestre, vocês falam isso e falam bem porque eu sou, e eu lavei os pés de vocês. Vocês devem fazer isso uns com os outros. Existem várias maneiras, irmãos, da gente lavar os pés uns dos outros. Várias maneiras.
Aqui há pontos de equilíbrio. Através desse vídeo, não só compartilhando, mas replicando ele, ensinando, aprendendo o que eu estou falando, ensinando, é uma maneira de lavar os pés dos discípulos. Porque esse vídeo leva as pessoas para conhecer as duas casas de Israel. Conhecendo as duas casas de Israel, ela cai nas profecias, ela se desprende de pouco a pouco do pré-tribulacionismo, ela se afasta de vez do calvinismo, ela entra no caminho das profecias e pode entrar em Apocalipse, se apegar ao Senhor, na palavra de Deus. E como Pedro disse, graça e paz são multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus, e a mensagem das duas casas de Israel, que pega também as festas, traz o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então isso lava os pés dos discípulos, e vocês podem ver no link que eu vou colocar na descrição. Quando vocês entrarem no vídeo, vocês vão ler os comentários. São pessoas que relatam que tiveram a vida mudada, não por causa de uma mensagem do YouTube, mas porque elas foram estudar, leram, e a mensagem de Deus, quando ela é pregada na totalidade, com a revelação, sem doutrinas de homens, sem denominações, sem partidarismo, e com a revelação, como ela deve ser, ela acaba criando um bloqueio contra as ilusões do mundo. O mundo hoje ele é muito ilusionista, ele é muito sedutor, ainda mais usando a internet, a mídia e tudo mais. Tudo entra na sua casa e afeta o seu coração. Afeta não o seu coração, porque o seu afeta o meu coração. Se eu não tomar cuidado aqui, não tiver a mente atenta, esperto, assuntos que eu quero falar para vocês, que vai ajudar vocês, o meu coração é seduzido e afetado, e eu acabo tendo paralisias na pregação e no reino. Então o mundo entra através da mídia, através desse aparelhinho que está aqui na sua frente. O mundo entra na sua casa. Então a mensagem de Deus, ela cria esse campo de força, esse bloqueio. Você vai ver que a revelação da palavra de Deus acaba mostrando que esse mundo hoje, que você acha bonito, internet, carro e tudo mais, é uma loucura. Então é preciso desse tipo de palavra, de mensagem, e isso lava os pés dos discípulos também. Só que tem o outro lado, pessoas que estão começando na palavra de Deus, estão começando a conhecer Jesus, não pode abrir essa luz na frente delas de uma vez, porque isso atrapalha. A pessoa precisa de ouvidos, pastores precisam de visitar as pessoas nas suas casas, não para ficar batendo papo, mas para ensinar, para orar pelas pessoas, para ensinar elas como convém as coisas do reino de Deus. Então é um outro tipo de lavar os pés das pessoas. Tem que ter um conjunto, tem que ter uma equipe. Isso é o que é chamado de igreja. Tem que ter ambos os lados. Um reconhecendo o ministério do outro. Vamos continuar esse vídeo aqui na parte 2, que vai ter também, creio, a parte 3 e a parte 4. E aí já dá para indicar os links que eu quero indicar e deixar para os irmãos a mensagem que eu quero deixar.